Olá, eu sou a doutora Andreia e a gente tem conversado nos últimos dias sobre os pilares que reforçam a nossa imunidade. Hoje eu vou falar sobre o segundo pilar, que é um pilar também muito importante, é a nutrição. A nutrição, ela é super fundamental no nosso sistema imunológico, porque assim como um prédio ele é constituído de tijolos, massa corrida e todos os outros elementos, o nosso sistema imunológico também é constituído de partes. E essas partes são todas aquelas coisas que a gente come. Essas partes, elas vêm de gorduras, de carboidratos, de proteínas, mas principalmente vêm daquelas coisas que a gente não enxerga, que são bem pequenininhas. São os chamados micronutrientes. Os micronutrientes, eles são divididos em minerais, como zinco, ferro, selênio, e também as vitaminas, que são muito importantes no funcionamento em todos os mecanismos do nosso sistema imunológico. Só para a gente entender um pouquinho, o nosso sistema imunológico ele funciona por etapas. Ele primeiro começa protegendo o nosso corpo através de barreiras físicas, como as células da pele e da mucosa. Se essas células estão frágeis, fracas, elas não vão conseguir fazer essa primeira linha de defesa. Por exemplo, o colágeno, para ele existir de uma forma tensa e forte, que vai manter essa primeira célula de defesa íntegro, precisa, por exemplo, de vitamina C e biotina, que é por isso que quando a gente está com queda de cabelo, a gente toma biotina e vitamina C, entre outros motivos. Nossa segunda linha de defesa são as nossas células do sistema imunológico propriamente ditas. E esses micronutrientes fazem com que as nossas células englobem e destruam melhor todos aqueles agentes invasores, como por exemplo, no nosso momento atual, o coronavírus. Depois, quando a gente vai fazer memória e destruir aquele agente invasor através de anticorpos, eu também preciso de vários desses constituintes, dessas pequenas partes. E é o conjunto dessas pequenas partes que vai fazer com que o nosso sistema imunológico funcione como uma verdadeira orquestra. Ainda, quando a gente está respondendo a esses agentes agressores, uma carência ou a deficiência de algum desses micronutrientes fazem com que a gente produza muitas citocinas, que acho que todo mundo tem ouvido essa palavra nos últimos tempos, que são proteínas inflamatórias que reagem de uma forma desmedida à infecção. Então, se eu tenho esses micronutrientes em níveis adequados, a minha reação passa a ser uma reação normal e não uma reação exacerbada, que a gente sabe que está presente nas formas graves. Agora, o mais importante, como é que eu faço para me alimentar bem? Que isso é uma das coisas que eu vejo que é a maior dificuldade dos meus pacientes no consultório. Às vezes a gente acha que se alimenta bem e não vê nada errado. Mas o que é importante a gente lembrar é que os alimentos atuais, eles são muito pobres nesses micronutrientes, porque o nosso solo já não é mais o mesmo e a gente usa, além de muitos agrotóxicos e herbicidas, a gente usa muitos processos industriais que vão refinando e tirando todos esses pequenos constituintes, essas pequenas partes. Por isso que eu sempre digo, como regra geral, é que a gente coma alimentos de verdade, alimentos que não precisam ser desembalados ou desencapados ou cozidos ou feito algo antes de ser consumido. Todos aqueles alimentos que são de verdade, que foram coletados da terra e vieram direto para a nossa mesa, esses são alimentos que são ricos em micronutrientes. Se forem orgânicos, melhor ainda. E se forem não transgênicos, melhor ainda. Outra dica que eu digo é que evite alimentos inflamatórios, como os alimentos que contêm altas quantidades de açúcar e também álcool, cafeína e outros alimentos que venham de gorduras vegetais, como por exemplo, óleo de canola, óleo de soja, todos esses óleos que deixam o nosso corpo mais inflamado. Outra dica que eu dou é que capriche nos alimentos que são super alimentos, que são ricos em ômega 3, como as fontes de peixes, como o salmão e outros peixes do mar, como a sardinha também, que é uma excelente fonte de ômega 3, e alimentos ricos em
minerais como o grão de bico, a lentilha, o próprio feijão, o arroz não comum, o arroz integral ou formas variadas de alimentos que a gente não encontra no supermercado, e sim em feirinhas de produtos de agricultura familiar, porque esses produtos eles levam muito menos agrotóxicos e são mais complexos na sua forma inicial. Então, arroz negro, batatas de formas variadas, todos aqueles que não precisam de altos processos industriais. Então essas seriam as minhas dicas, que você coma alimentos de verdade, que você evite ir ao supermercado, que você vá mais à feira do seu bairro ou chame um delivery de orgânicos, por exemplo, do que abasteça a sua casa com alimentos vindo do supermercado. E a chance de ser industrializado é muito maior. Espero que você tenha gostado dessas dicas e se elas forem importantes para você, compartilhe com aqueles que você gosta. Obrigada!